Olá, irmãos, que a graça de Deus esteja de forma especial com cada um de nós. Chegamos ao último dia desses 10 dias de oração e eu quero de modo especial agradecer a você pelo seu empenho, sua dedicação e sua participação neste movimento individual e ao mesmo tempo coletivo, não só de uma pessoa, mas de todo um distrito e uma igreja que está em busca de colocar-se sob as mãos de Deus a fim de ser usado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Obrigado por nos acompanhar durante esses últimos 10 dias e por cada dia ter tirado tempo para a oração, estudo da Bíblia, comunhão com Deus e também testemunho pessoal. Com toda certeza, o Espírito Santo de Deus tem abençoado você, sua casa e sua família e continuará abençoando você ainda mais, uma vez que vamos não somente por este tempo, mas continuar sempre em oração e buscando a oportunidade de que o Espírito do Senhor nos use para que Ele termine a obra dele em nós e também através de nós. Durante esses últimos dias, dedicamos tempo para orar por diversas igrejas, pessoas, dedicamos tempo à oração, ao estudo da Bíblia, à compreensão da ação do Espírito Santo e de vários detalhes importantes sobre a atuação do Espírito na igreja e também na vida de cada um de forma especial. E eu quero crer que em Cristo você tenha alcançado bênçãos e ricas bênçãos do Senhor para a sua vida, sua casa e também para a sua família. Nesta última manhã de estudo da Palavra do Senhor, eu quero convidar você mais uma vez, logicamente, a irmos a Bíblia para estudarmos um tema referente àquilo que diz respeito à urgência e à obra do Espírito Santo nestes últimos dias que eu e você estamos vivendo, a fim de que, de forma poderosa, nesta ocasião, neste dia que nos lembramos do dia do Pentecoste, ocorrido anos atrás, a fim de que Deus repita mais uma vez o derramamento do seu Espírito sobre a sua igreja, eu quero convidar você a irmos juntos ao Antigo Testamento, livro de Gênesis, no capítulo de número 6, e eu quero ler com você aquilo que se encontra no verso de número 3. A palavra do Senhor nos traz o seguinte texto, Gênesis capítulo 6, do verso de número 3. A Bíblia diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Você já parou para meditar um pouco sobre este texto? A Bíblia aqui traz o contexto em que Deus toma a decisão de trazer dilúvio de água sobre a terra, condenando os antediluvianos à destruição. No mesmo contexto, o Senhor destaca algo importante sobre o Espírito Santo, que naquele contexto estava trabalhando para que os seres humanos pudessem aceitar a vontade de Deus e submeter a sua vontade e, de modo especial, abrir o coração a fim de aceitar que o Espírito os levasse a se convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como eu e você sabemos, a história termina de forma muito diferente daquilo que era o plano de Deus. A vontade do Senhor era que, por meio do Espírito Santo, agindo no coração de cada um, as pessoas viessem à conversão. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, eles foram todos destruídos, com exceção de Noé e sua família, que foram poupados pela graça de Deus diante do grande dilúvio. Assim como Deus agiu junto ao povo antes do dilúvio, durante 120 anos, a fim de que o povo tivesse a oportunidade de ouvir a advertência e principalmente o convite de salvação, Deus hoje está estendendo sobre nós a oportunidade de o Espírito estar agindo não só em nosso coração e mente, mas também em toda a igreja, a fim de que nós compreendamos a nossa condição diante do momento presente e permitamos que Deus transforme a nossa vida através da ação do Espírito, de modo a estarmos prontos para a volta de Cristo Jesus. De modo semelhante àquilo que aconteceu antes do dilúvio, Deus tem estendido um tempo de graça para que você, sua casa, sua família, a igreja e a comunidade em que estamos inseridos possam ouvir a advertência do Espírito, permitir que Ele mude a nossa mente, o nosso coração e então estejamos aptos para a salvação. Esse é o convite de Deus, que nós possamos permitir que o Espírito do Senhor age em nossa vida e por meio da ação do Espírito nós sejamos ao mesmo tempo capacitados para a salvação e possamos também ser usados na capacitação e no preparo de outras pessoas para o encontro com Cristo Jesus.
Eu espero sinceramente que esses últimos 10 dias tenha sido para você dias de comunhão, de crescimento espiritual, de dedicação do tempo ao estudo da Bíblia e à oração, e de modo poderoso que você tenha aberto espaço para que o Espírito Santo possa de fato transformar a sua vida e através de você alcançar aqueles que estão ao seu redor. Durante esses últimos dias estivemos orando por várias igrejas dentro do nosso distrito, mas algumas ainda carecem da nossa oração. Então eu gostaria de, nesta oportunidade, fechar esses 10 dias convidando você a estarmos juntos em oração pela Igreja do Terra Boa, pela Igreja Central de Jaíba, pelos nossos irmãos que estão em Verdelândia e pelo nosso novo grupo que está sendo elaborado e montado no bairro de São Francisco. Lembre-se em suas orações desses locais, dessas igrejas e desses nossos irmãos, a fim de que, assim como as demais igrejas foram alcançadas por nossas orações e também pelo poder do Espírito de Deus, essas igrejas, as quais mencionamos, também recebam o poder do Senhor. Quero convidar você a este último momento de oração, mas de forma especial, convidar você a permanecer sempre em comunhão com Deus e suplicar do Senhor o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Oremos juntos e desde já receba minha gratidão por nos acompanhar durante este período especial. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, porque durante esses últimos 10 dias, a cada manhã, o Senhor nos levantou para ouvir a Tua voz, para aprender um pouco mais sobre a obra do Espírito Santo e nos submeter a ela, a fim de que o Espírito nos tome pela mão e nos guie, assim como guiou Jesus, a fim de nos fazer vencedores em Cristo. Abençoa, Pai, as igrejas pelas quais estamos orando e todas as outras pelas quais já estivemos em oração durante esses últimos 10 dias. Mas de forma poderosa e especial, derrama sobre a Tua igreja aqui em Jaíba o poder do Espírito Santo de Deus, a fim de que nós possamos nos entregar a Ti e sobre o Teu poder e direção, sejamos guiados para uma vida de comunhão e principalmente de testemunho da Tua palavra. Abençoa-nos e prepara-nos não somente para receber a direção do Teu Espírito, mas sobretudo para que estejamos prontos na volta de Cristo Jesus. Perdoe os nossos pecados e abençoa Teu povo, é o que nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém.